Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje vamos resolver uma questão de regra da cadeia. Então, a gente tem o seguinte problema: a quantidade demandada mensal X de computadores de certa marca está relacionada com o preço médio unitário P em dólares de computadores pela equação x igual a 100 sobre 9 vezes raiz quadrada de 810.000 menos P ao quadrado. Estima-se que daqui a T meses, o preço médio de um computador seja dado por P igual a 400 dividido por 1 mais 1 oitavo vezes a raiz de T mais 200. É solicitado que a gente encontre uma expressão que forneça a taxa de variação da demanda com o preço. Então, aqui nesse primeiro item, eu quero encontrar a expressão da taxa de variação, ou seja, da derivada da demanda, ou seja, de X, com relação ao preço. Então, aqui, para o item A gente vai encontrar uma equação vai encontrar uma expressão para dx dp. No item B, a gente vai estabelecer uma expressão que forneça a taxa de variação do preço com relação ao tempo. Então, o que a gente vai querer encontrar no item B é a taxa de variação do preço com relação ao tempo. No item C, é solicitado que a gente determine a taxa de variação da quantidade demandada mensal de computadores daqui a 16 meses. Então, aqui a gente quer agora uma informação sobre a taxa de variação num instante específico, num momento específico. Então, eu quero observar a variação da quantidade demandada, ou seja, da variável x, né, com relação a uma medida de tempo, quando o tempo específico for 16 meses. Então, para o item C, o que eu vou encontrar é a taxa de variação de x com relação ao tempo, quando o tempo for igual a 16. Então, a gente primeiro acha a taxa, a expressão da taxa de variação, e depois substitui o t igual a 16. Observe que a taxa de variação do item C, ela não é nenhuma expressão das que a gente encontrou anteriormente. Tá? A gente vai observar que no item C, que de fato a gente vai ter um problema envolvendo uma função composta e, por fim, a gente vai precisar usar a regra da cadeia para poder encontrar essa derivada. Então, vamos iniciar aqui pelo item A, onde a gente quer essa expressão da taxa de variação da demanda com o preço. Para resolver o item A, que a gente quer encontrar quem é dx dp, eu vou reescrever a expressão de x, que é 100 sobre 9 vezes essa raiz, observar de fato que x depende de p, né? Então, eu consigo calcular a taxa de variação de x com relação a p. A gente pode fazer aqui uma reescrita em forma de potência. E aí, agora a gente calcula a derivada. dx dp vai ser esse fator constante. Como isso aqui existe uma composição, vou usar a regra da cadeia, desce o expoente, repete o argumento. Expoente menos 1, vai dar o expoente menos meio. Vezes a derivada de quem está aqui dentro. A derivada dessa constante 0, a derivada de menos p quadrado é menos 2p. Então, essa seria a expressão da minha taxa de variação. Eu posso simplificar rapidamente esse 2 com esse menos 2. Então, meu dx dp, não vou fazer mais nenhuma simplificação, somente essa daqui. Esse menos meio no expoente, né? A gente pode escrever como sendo 1 sobre, o expoente passa a ser positivo, né? Vezes aqui no numerador menos p. E aí a gente pode escrever como fórmula de raiz, então isso aqui 100 sobre 9, 1 sobre a raiz quadrada de tudo isso aqui. Tudo isso vezes ainda menos p. Então, essa seria a minha taxa de variação procurada. Para o item B, eu quero encontrar quem é a derivada de P com relação a T. Relembrando aqui a expressão, eu tenho que P
dado por essa expressão aqui. Mais 200. Então, aqui, ó, para achar quem é dp dt, eu vou derivar essa expressão. Observe de fato que o p depende, né, da variável t. E aqui para o primeiro trecho vou usar a regra do quociente, e aqui para o segundo trecho a derivada de uma constante vai ser zero. A derivada do numerador é zero, zero vezes esse fator todo, menos 400 vezes a derivada do denominador. Aqui no meu denominador, o primeiro fator, a derivada é zero, mais 1/8. Aqui é a derivada de raiz de t. A gente calculou uma expressão semelhante, mas a gente pode destacar aqui, ó, a derivada de raiz de t, para ficar já no formato mais conhecido. Vai ser 1 sobre 2 raiz de t. Então, aqui vai ficar 1/8 vezes 1 sobre 2 raiz de t. Sobre o meu denominador quadrado. 1 mais 1/8 de raiz de t ao quadrado. A gente pode simplificar um pouco essa expressão. Todo esse fator aqui inicial é zero. Aqui eu vou ter menos 400 vezes essa expressão aqui. Então, fica 400 sobre 16, vai dar menos 25. O numerador vai ser menos 25 sobre a raiz de t. E no denominador continua esse fator aqui. Então, essa seria a minha expressão. Para o item C, que a gente está solicitando é a taxa de variação de x com relação ao tempo. Então, isso num momento específico, né? Quando t for igual a 16. Então, primeiro eu vou achar a expressão, depois eu vou substituir quando t for igual a 16. O que a gente tem que atentar é que, na verdade, o x depende de p e p depende de t. Para encontrar, então, quem seria a taxa de variação de x com relação ao tempo, vai ser a derivada de x com relação a preço vezes a derivada de preço com relação ao tempo. Depois que a gente encontrar essa expressão, a gente pode observar, né, que vai existir uma dependência com o tempo. Isso vai querer ser observado num instante de tempo específico, quando o tempo for 16. Então, para fazer isso, a gente vai lançar a mão do que a gente já fez nos itens anteriores. Vai usar as expressões que a gente já tem e depois encontrar quem seria o valor numérico. Então, aqui, quem é dx dt? Eu vou pegar essa expressão que eu já tenho da taxa de variação de x com relação ao tempo. A gente pode consultar aqui. É essa daqui, que a gente já encontrou. E, no segundo momento, eu vou pegar aqui a expressão da derivada do preço com relação ao tempo, que a gente tem aqui já encontrado também. Então, vamos só juntar essas duas informações. Então, essa primeira taxa é 100 sobre 9 vezes... Vou apagar esse parênteses aqui. Menos p sobre a raiz quadrada. Essa seria essa primeira taxa de variação, vezes essa segunda taxa de variação que a gente acabou de encontrar aqui, ficou menos 25 sobre raiz de t no numerador, e o denominador ficou 1 mais 1/8 de raiz de t ao quadrado. Então, se a gente observar aqui, essa expressão, ela depende do tempo de fato, tá? E eu vou querer calcular quanto ela vale num tempo específico, mas observe também que ela ficou com a dependência da variável p. Então, o que a gente vai precisar fazer? Então, aqui do lado, eu vou precisar determinar quanto vale p quando t for igual a 16. E vejo que isso a gente foi dado isso pra gente logo no início, né, no enunciado. Então, vou calcular quem é o p quando t for igual a 16. Então, vou substituir
400 mais 1/8 da raiz de 16 mais 200. Quando a gente faz essas continhas, a gente vai encontrar um valor de P de aproximadamente 466,67. Então, agora, para eu encontrar quem é a taxa de variação dx dt quando t for igual a 16, eu vou levar em consideração que para esse valor de tempo, o valor do preço é 466,67. Então, vou fazer a substituição agora desses valores. Então, vai ficar 10 sobre 9 vezes aqui menos 466,67 raiz quadrada, 810.000, menos esse fator ao quadrado, e aqui a gente vai substituir o valor do tempo, menos 25 sobre raiz de 16, e aqui 1 mais 1/8 da raiz de 16, e o resultado disso tudo ao quadrado. Então, eu tenho que dx dt t igual a 16, p igual a 466,67. Vai dar aqui, adiantando aqui um pouco as continhas, menos 100 sobre 9 vezes o 466,67 sobre, aqui o denominador ele vai ser 769,55. Opa. E esse fator aqui que estava menos 25 sobre a raiz de 16, que é 4. E aqui vai ficar 1 mais 1/8 de raiz de 16. Aqui fica 1 mais 1/8, raiz de 16 é 4, e o resultado disso ao quadrado. Então, só fazer um zoom aqui nesse trechinho, vai ficar olhando só para os valores numéricos, não vou considerar o sinal não, tá? Então, aqui vai ficar 25 sobre 4, sobre, aí aqui no denominador vai ficar 1 mais esse 4 com esse 8, vai dar 4, ou vai dar 2, perdão. Então, vai ficar 1 mais 1 meio, dá 3 meios elevado ao quadrado, então vai dar 9 quartos. Então, esse fator, na verdade, vai ser 25 quartos vezes 4 nonos. Então, esse fator é 25 sobre 9. Esse fator todo aqui vale 25 sobre 9. Então, as minhas continhas, elas vão ser menos 100 sobre 9 vezes isso aqui, 466,67, 769,55, vezes 20, menos 25, né, que eu tinha ignorado aqui inicialmente, sobre 9. Então, aproximadamente 18,71. Essa vai ser a minha taxa de variação solicitada.